no Salmo 34. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ó Pai, obrigado por esta manhã chuvosa e agora o sol brilha, Senhor. A tua providência é maravilhosa. Nós devemos aceitá-la assim, porque tu és o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que estamos aqui para prestar esse culto a ti, Senhor. Abençoa todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem, que possam ficarem felizes com esta oportunidade. Felizes porque estão fazendo a coisa mais importante nesta manhã. Tem misericórdia do teu servo, Senhor, unge-o com o óleo santo, o Espírito Santo. Ó Pai, abençoa nós todos que saímos daqui edificados espiritualmente. Em nome de Cristo. Amém. Há mais de um ano, nós resolvemos às quartas-feiras fazer um estudo bíblico trazendo mensagens no livro dos Salmos. E nós falávamos aos irmãos que sempre estão aqui na quarta-feira, que era muito importante porque aqui, nós estamos acompanhando a experiência de um homem que o próprio Deus diz, através da inspiração do Espírito Santo, que era um homem segundo o seu coração.
para que nós, de fato, buscássemos experimentar as experiências do profeta Davi, profeta de Deus, homem de Deus. Às vezes, meus irmãos, eu fico muito preocupado. Porque o povo da igreja gosta que a gente misture a palavra de Deus com filosofia, com poesias bonitas para massagear os seus egos. Meus irmãos, aqui não é o momento de trazer mensagem de Carlos Drummond de Andrade. Não é o momento de trazer a mensagem de Rui Barbosa. Não é o momento de trazer a mensagem de Kant ou de qualquer filósofo. Este é o momento de trazer a mensagem de Deus. E alguém pode dizer, o senhor faz isso porque o senhor não depende da igreja para viver. Porque senão o senhor ia passar necessidade. Vejam, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz, que se a gente buscar ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E a minha indagação é por que depois de se falar tanto, por que não experimentar? Por que você não procura experimentar viver uma vida abençoada por Deus de acordo com a vontade de Deus? Davi, nesse salmo, ele rende graças a Deus pelos livramentos de Deus na sua vida. Aproveite o momento para celebrar para sempre a graça de Deus a favor de todos os santos, não apenas a favor dele, mas a favor de todos os santos. Ele aproveita esse salmo para nos exortar a todos nós que somos filhos de Deus, a cultivar uma vida de piedade. A cultivarmos uma vida piedosa. E, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma que a única forma de se viver uma vida verdadeiramente feliz, uma vida verdadeiramente satisfeita, levam aqueles que caminham santa e irrepreensivelmente neste mundo. Quem são aqueles que levam a vida santa e irrepreensível neste mundo? Todos aqueles que temem a Deus e levam a vida prestando serviço a Deus. Levam a vida dedicada a Deus. Nesse belo salmo, Davi, que é também chamado cantor de Israel, ele conta suas experiências com Deus. E aqui nós estamos lendo e ouvindo experiências de quem viveu com Deus. E quem vive com Deus até hoje. Vamos ver, nesta manhã, algumas experiências contadas por Davi neste salmo. No versículo 1, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor
estará sempre nos meus lábios. Eu acho que cada um de nós que tem mais de 20 anos de crente, que convive no meio de crentes, conhece uma ou mais pessoas que vivem o tempo todo cantando hinos. Eu tinha uma tia-avó que era o tempo todo. Ela vivia o tempo todo cantando. Era uma pessoa alegre, feliz, sozinha, solteirona, nunca casou e vivia sozinha, trabalhava na roça para o seu próprio sustento. Nunca vi ela triste, sempre cantando. Sempre louvando o Senhor, bendirei o Senhor em todo o tempo, eu lembro dela. Toda vez que eu leio este versículo, neste ponto, Davi nos convida a prestar atenção na grandeza de Deus. Porque se nós prestarmos atenção na grandeza de Deus, e hoje à noite eu vou pregar, e o título da mensagem é Quem é o nosso Deus? Quem é? Porque, meus irmãos, muitas vezes eu olho para o comportamento de gente que diz que é crente e eu não sinto que essas pessoas estão seguindo o Deus da Bíblia. Mas elas dizem que segue o Deus delas. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Em Isaías 46, Deus fala claramente sobre isso. Portanto, devemos prestar atenção. E nesse ponto, Davi convida cada um de nós a enaltecer a grandeza de Deus e conservá-lo. Esse Deus grande, eternamente na nossa memória. Plantá-lo na nossa memória. Que possamos, ao longo de toda a nossa vida, louvar a sua bondade, louvar a sua benevolência, louvar a esse Deus que assiste o seu povo o tempo todo. Nunca deixa o seu povo desassistido. Portanto, os crentes, verdadeiramente crentes, devem guardar na sua memória esse Deus. Para que, para sempre, o seu coração seja um coração cheio de gratidão. No versículo 2, nós lemos: Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Aqui, o termo alma não significa espírito, mas a sede das nossas afeições. A sede dentro de nós, onde nós guardamos o amor por Deus e pelo próximo. A sede das nossas afeições. É como se Davi dissesse aqui: eu sempre terei motivo para me gloriar tão somente em Deus. Tão somente em Deus. Por isso, em momento algum, vou esquecer
e agradecer a Ele qualquer livramento na minha vida. E vou viver o tempo todo gloriando. A minha alma vai ficar o tempo todo gloriando-se no Senhor. No versículo 3, nós lemos: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma e exaltemos o nome. E todos a uma exaltemos o nome. O salmista quer nos mostrar aqui que se nós quisermos nos santificar diariamente, se nós quisermos ter uma vida frutífera, se nós quisermos de fato gozar dessas bênçãos e a felicidade que Deus derrama sobre nós, nós vamos estar sempre em estado de ações de graça. Não é uma vez na vida, não, é o tempo todo. E Davi procura influenciar os outros, baseado no seu exemplo, a fazerem diariamente um exercício devocional. Estimular aos outros a exercitar-se espiritualmente mais e mais. Ele chama todos nós a nos unir aos santos de Deus nesse exercício, todo dia. Para que nós tenhamos um consenso, viver uma vida para exaltar ao Senhor. No versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi está vibrando, porque ele está contando a experiência que ele busca o Senhor. E toda vez que busca o Senhor é atendido por Ele. Não significa que o Senhor vai dizer sim à oração, mas o atende para dizer não. O erro nosso, meus irmãos, é que ficamos na frente da televisão ouvindo os profetas do diabo, que dão ordem a Deus, que decretam o que deve acontecer a Deus, que determinam a Deus o que fazer. Esse não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus é aquele que é o nosso Senhor. E nós somos servos. E que devemos obedecer e ficar satisfeitos com sim e com não. Porque nós que acreditamos no Deus da Bíblia, sabemos que quando Ele diz não a nós, é para o nosso bem. E nós muitas vezes oramos e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na hora que a gente quiser. Loucura. Coisas que você pede seriam um desastre se acontecesse na sua vida. Deus sabe todas as coisas. A palavra do Senhor nos conta em diferentes partes da Bíblia como é que ele age. Aqui o salmista explica mais claramente, de forma mais plena, o que ele fala a respeito de regozijo, de felicidade, de vida plena. Em primeiro lugar, as nossas orações, as orações dos filhos de Deus, que andam de acordo com a palavra de Deus, todas elas são ouvidas.
Isto é aplicado a todos os crentes piedosos, a todos os que são piedosos. Devem ser estimulados à oração. Qual é o significado aqui? Eu acho que nós precisamos aprender. Qual é o significado aqui de buscar a Deus? Buscar a Deus significa submeter a minha mente a Ele. Buscar a Deus significa aplicar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Buscar a Deus significa me submeter ao seu serviço. Buscar a Deus significa deixar Ele dominar todos os meus pensamentos. Se buscar a Deus é submeter a minha mente a Ele, é também submeter tudo o que eu penso a Ele. Qual foi a experiência de Davi aqui no versículo 4? E no versículo 6 também. Quando ele diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Pena, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas pessoas alisam os bancos da igreja há muito tempo, dizem que leem a Bíblia, mas não buscam a Deus, buscam a fama, buscam conceito pessoal, estão muito mais preocupados com a sua imagem pessoal do que com a imagem de Deus. Por isso, na prática, querem ser senhor de Deus e não servo de Deus. Então, esse não é o Deus da Bíblia. Muitos dizem que buscam ao Senhor, mas o que buscam é o dinheiro, o poder, o prazer e tantas outras coisas que são transitórias. São efêmeras e passageiras. A nossa atitude deve ser outra. Verdadeiramente nos submeter a Ele. Submeter a nossa mente, submeter os nossos pensamentos a Ele. Vamos fazer assim a partir de hoje. No versículo 8 nós lemos: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui o salmista procura reprovar todos aqueles que levam uma vida obtusa, cuja vida não manifesta com clareza que servem a Deus, que têm as suas mentes dominadas por Deus. Pelo termo provai aqui, meus irmãos, não é fazer uma avaliação de Deus. Não é avaliar se Deus é bom, se Ele passa no nosso teste ou não, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos o que estamos lendo. É bom aqui esse termo provai. Nós precisamos ter um bom discernimento. Quando você precisa saber que uma comida é gostosa, você prova, né? É provar nesse sentido. É experimentar Deus.
É no sentido de experimentar, de viver com Ele, de andar com Ele, de sentir o sabor dele. Porque muitas vezes, aparentemente piedosos, pessoas pervertidas, levam até a mensagem da Bíblia de maneira errada. O povo provará que é no sentido de experimentar. Procurar saber no dia a dia o sabor de Deus. Aqui o que Davi está nos estimulando é que nós experimentemos Deus através dos dons que Ele nos dá. Experimentemos usando esses dons a serviço da igreja, porque muitos, meus irmãos, não percebem a bondade de Deus. E sem discernimento, estão jogando fora. Estão querendo usar o dom que Deus lhe deu para o serviço da igreja para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar prestígio, para ganhar fama. Então, o que Davi quer que nós estimulemos os nossos sentidos e dotemos o nosso paladar espiritual com alguma capacidade de sentir o sabor da bondade de Deus trabalhando no serviço dele, no reino dele. Entendo, meus irmãos, que essa expressão provai que aparece aqui no versículo 8 não tem o sentido de colocar Deus à prova. Como eu disse, fazer um teste com Deus. Tem o sentido de experimentar. Tem experiência com Deus. Tem o sentido de conhecer Deus de uma maneira muito mais profunda do que nós conhecemos até hoje. Experimentar aqui é no sentido, é a mesma coisa de dizer, tenha uma experiência com Deus. Procure ter experiência com Deus. Procure sair da teoria para a prática. Procure sair da teoria para a prática. Vocês lembram de Jó? Era um homem piedoso. Mas depois dele experimentar Deus, veja o que ele diz em Jó 42, 5. Prestem atenção que Jó disse. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, o que Jó diz? Eu experimentei. Isso é provar. Isto é experimentar. Muitos na igreja até se orgulham de ter muitas experiências, muitas informações sobre Deus, sobre Cristo, mas são apenas informações. E as experiências? Quais são as suas experiências com Deus? Quais são as suas experiências na prática, não de teoria, mas de prática? É preciso prová-lo mesmo.
E o que acontece quando nós provamos Deus? Acontece a mesma coisa que aconteceu com o salmista. Vede que o Senhor é bom. É o que nós vamos descobrir. Versículos 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei o Senhor, vós os seus santos. Aqui nós, o povo de Deus, somos exortados pelo salmista a tomar posse de quê? Os profetas de Satanás dizem que exortam você a tomar posse do carro, a tomar posse do apartamento, a tomar posse do dinheiro. Isso não é bíblico. A exortação bíblica é tomar posse da santidade e da justiça. Tomar posse da santidade e da justiça. Para quê? Para que o canal pelo qual as bênçãos de Deus podem chegar até nós fique desentupido, fique limpo. E ele só fica limpo quando nós tomamos posse, de fato, da santidade e da justiça. Sabemos, meus irmãos, que os ímpios pensarem diferente, eles tomam posse até do que é dos outros, roubando, fraudando, pilhando e muitas vezes até violentamente. Temer ao Senhor, meus irmãos, não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é honrá-lo, é respeitá-lo, é reverenciá-lo. Nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento respeitoso, honrado, verdadeiro e íntimo. Por isso que o nosso grande objetivo é ser santo como Ele é santo. Porque nós queremos cada dia mais ter mais intimidade com Ele, ter mais amizade com Ele. Nós queremos, de fato, temer a Deus, porque temer a Deus significa fazer a sua vontade. Temer a Deus significa não entristecê-lo. Aquele que teme a Deus faz tudo para não entristecer a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós gostamos muito dos nossos pais terrenos, nós não fazemos isso. Não fazemos sacrifício. Muitas vezes deixamos de fazer uma coisa que nós muito gostamos, mas não fazemos porque sabemos que ele não gosta. E nós não queremos entristecê-lo. Imagine Deus. Imagine Deus, meus irmãos. Nós devemos fazer tudo nessa vida para agradá-lo. Nós devemos colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas. Dar-lhe a primazia em tudo. Meus irmãos, Deus em nossos dias, por conta dos falsos profetas e do mau exemplo daqueles que dizem que são profetas de Deus, tem sido tratado com muita irreverência. Muita irreverência. Até pregadores têm brincado no púlpito. Têm feito piadas no púlpito. Como se fosse um lugar para produzir humor humano. Para agradar as pessoas e desagradar a Deus.
muitos têm se esquecido da exortação clara da palavra de Deus. Qual é a exortação clara da palavra de Deus a esse respeito? Que Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Qual foi a experiência de Davi como homem temente a Deus? Ele mesmo responde: nada faltou a ele. Nada falta aos que o temem. Portanto, meus irmãos, o Deus de Davi é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus. E ele não muda. Nunca mudou e nem mudará. Ele é o mesmo. Logo, é possível ter as mesmas experiências que Davi teve com ele. É possível que nós tenhamos com Deus as mesmas experiências que Davi teve com ele, porque ele não muda. E principalmente agora nós levamos vantagem que nós temos o grande advogado nos dado por ele, por esse Deus, que é o nosso intermediador. É ele que faz, de fato, com que nós entremos no trono da graça. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos ajude a que, a partir de hoje, nós provemos para ver que as mesmas experiências que Davi teve com Deus, nós não podemos ter, e se Deus não é o mesmo. Em Cristo Jesus, façamos isso, hoje e sempre.